E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Hoje faremos uma prestação de serviço. Nós temos uma entidade no Brasil que é profissional e é das mais significativas e mais importantes, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. No próximo dia 18 de novembro, nós vamos ter eleições no Brasil inteiro, nas várias seccionais, nos vários estados, para a eleição dos conselhos estaduais e também para as chapas que concorrerão às presidências locais e também nas subseções, além do Conselho Federal também em nível nacional, né? Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato à seccional paulista, presidente da seccional paulista, o doutor Sergei Cobra, ele que é filho da ex-deputada, a sempre lembrada deputada, eterna deputada Zulaye Cobra Ribeiro, né, concebeu o Conselho Nacional de Justiça, né, propôs e promoveu a reforma do Judiciário, também na atividade parlamentar, realmente uma legisladora de primeira linha. E as credenciais, além dessas credenciais, ele tem credenciais próprias, assim, porque ele se formou em Direito na Universidade de Mackenzie, é advogado há mais de 20 anos, criminalista, tem 42 anos de idade, foi conselheiro da OAB, na seccional paulista da Ordem, presidiu a Comissão de Prerrogativas, esse é um assunto que a gente vai falar bastante aqui, corregedor do Tribunal de Ética, diretor da CAASP, que é a Caixa Beneficente dos Advogados, e além de muitos outros cargos, né? E concorrendo aqui na grande chapa, né? Um apoiando o outro aqui, na 57ª subseção da OAB local, o doutor Alexandre de Sá, cujo nome completo é Alexandre de Sá Domingues. Ele que é filho do grande escritor guarulhense aqui, doutor Clóvis Domingues, membro da Academia Guarulhense de Letras, escritor de nomeada, e ele próprio também um advogado reconhecido, jovem advogado reconhecido na cidade, criminalista festejado. Ao lado dele, mas participando como na chapa da seccional como conselheira, né? Como conselheira, conselheira da seccional paulista, doutora, minha amiga de longa data, doutora Ivani Tavares, grande advogada, né? Respeitadíssima na cidade pelo seu trabalho. E ainda nessa edição vamos conversar com mais gente também, ok? Que compõe, aliás, temos o doutor Maurício, com quem conversaremos ao longo do programa, que também é candidato ao Conselho Estadual. Bom, vou conversar aqui com o doutor Sergei Cobra. Quais são suas propostas, assim, sinteticamente, o que precisa mudar na OAB? Porque nós temos notado que a OAB, de uma maneira geral, no país, a OAB anda meio afastada. A OAB, que foi tão importante na restauração das franquias democráticas, hoje ela perdeu um pouco de importância. O que está acontecendo com a OAB? Primeiro, uma honra estar aqui, Martinho. Você que também é advogado, tem um programa muito estruturado, muito visto. Estou na companhia honrosa do doutor Alexandre de Sá, que é um idealista, um competente advogado, que é candidato, é o meu candidato a presidente aqui em Guarulhos, e a doutora Ivani, que vai compor a chapa nossa da candidatura ao Conselho Seccional. Então, você pode ver que Guarulhos está muito bem representada, tanto aqui na subseção, para a eleição que vai ser 18 de novembro, quanto na seccional, com a doutora Ivani e com o doutor Maurício. Você tocou num ponto importantíssimo. Você falou da minha mãe, Zulaye, que eu realmente ostento, tenho muito orgulho. Ela criou o CNJ. O CNJ, no começo, funcionava. Hoje, a estrutura do judiciário tem inviabilizado o funcionamento de um órgão que foi criado para vigiar juiz e promotor. E o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o que está faltando para nós é postura institucional da ordem. Postura que não aceite submissão nem subserviência, porque, afinal de contas, como você mesmo disse, a ordem representa um dos pilares de poder do Estado de Direito. E para a gente poder fazer isso, temos que caminhar em termos de política de Estado. Ou seja, o presidente da OAB e toda a sua diretoria e o Conselho Seccional tem que ter atitude, tomar posições em prol da sociedade e da advocacia. Chega da era da burocracia, do desânimo que toma conta hoje dos advogados. Nós estamos sendo humilhados, maltratados no judiciário, e isso tem que acabar. E para isso a ordem, principalmente de São Paulo e de Guarulhos também, é claro, tem que dar inspiração para o advogado não aceitar esse tipo de desrespeito que hoje reina no Poder Judiciário. E a gente tem visto também uma certa
digamos assim, uma certa contaminação do setor público com a OAB, né? Interesses políticos extrajurídicos, extraclasses, né? Às vezes tem influenciado bastante na postura de diversas subseções, de diversas regionais também, e até o próprio em nível federal também, porque são as pessoas... É natural ter ambição? Né? Fazer parte de uma lista tríplice para um tribunal superior é uma honra? Claro que é uma honra, mas não se deve ser subserviente para obter isso. Claro, você citou, nós temos que ser claro, a OAB é o debate mais democrático. O atual presidente nacional circulou em todos os jornais, queria ser ministro. Como é que pode? Uma vergonha. O presidente da OAB não pode querer ser juiz. É o único que não pode querer ser juiz, é o presidente da OAB. E aí você perde uma das mais importantes estruturas da ordem, que é a independência política. Você não pode misturar política partidária com política de ordem. Para que você possa até criticar o governo, o município, e daí se extrai a liderança e o prestígio da ordem. Porque não é só o advogado que pergunta cadê a OAB. É o médico, é o engenheiro, é o jornalista. Toda a sociedade se ressente de uma OAB fraca. Porque, afinal de contas, direito de defesa é sagrado para uma sociedade que se pretende evoluir. É verdade, sem dúvida nenhuma. E o doutor Alexandre de Sá, que é o advogado aqui de Guarulhos, que é candidato aqui a presidente da subseção de Guarulhos, evidentemente compactua dessas mesmas propostas. Sem dúvida, Martinho. A questão da independência é algo que, para nós, é o mais caro do exercício da advocacia. Para o seu telespectador que eventualmente está pensando que o assunto só toca aos advogados, a bem da verdade, o Estatuto da Advocacia, no seu artigo 44, coloca em primeiro lugar o papel da OAB como defensora do Estado Democrático de Direito. É uma das principais, se não a líder da sociedade civil, das instituições da sociedade civil, e ela deve ser independente. Ela que deve fazer frente aos desmandos eventualmente praticados pelo poder público. Quando há uma mistura da gestão da OAB com interesses político-partidários, governo A, governo B, isso perde total a função que a OAB, para a qual ela foi criada. O presidente Sergei, ao sustentar a independência como um dos pilares da sua gestão, mostra que a OAB ela se perdeu nos últimos anos. Nós temos sido tratados com inferioridade em face à magistratura, em face ao Ministério Público. Isso não é ruim só para os advogados. A quem interessa o enfraquecimento da Ordem dos Advogados do Brasil? Se a Ordem dos Advogados do Brasil está forte, a sociedade está forte. E se ela está fraca, a sociedade está à mercê. Doutor Ivani, para terminar esse bloco, você que milita em Guarulhos, tem contato estreito com os advogados de Guarulhos, assim como o doutor Alexandre também. Os nossos advogados aqui de Guarulhos, nós somos milhares de advogados, eles estão satisfeitos com o que aí está? Martinho, bom dia, é um prazer estar aqui com esses nossos representantes das chapas que nós estamos compondo e é uma honra estar com eles, dada essa independência que eles têm da política, ou seja, reestruturar nossa OAB para chegar ao patamar que ela merece. E eu sinto nos colegas essa falta de apoio que eles precisam e necessitam para que a nossa sociedade ocupe o lugar correto lá, que nossos filhos venham amanhã a ter o lugar na sociedade que merece. A OAB é preponderante nisso. As instituições estão paradas, quietas. Vamos movimentar. Então, vamos reestruturar a OAB para ficar no patamar que ela merece. Ela precisa ocupar o espaço certo na sociedade para defender. Eu vejo isso na cobrança dos meus filhos, na cobrança de marido, na cobrança de parentes, na cobrança de todos aqueles que me cercam. A sociedade precisa de alguém de liderança. E aqui estamos, com eles. Muito bem. A gente vai colocando um ponto final nesse primeiro bloco, mas a gente volta daqui a pouquinho com a sequência do programa discutindo essa questão aqui das eleições da OAB. Ok? Até já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão.
melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Estamos de volta com TV Cidade, eu conversando aqui com o Dr. Sergei Cobra, né, que é candidato a presidente da seccional paulista da OAB, com o Dr. Alexandre de Sá, que é o candidato à presidência da 57ª subseção, e com o Dr. Maurício Monteagudo, que é candidato ao Conselho Regional da OAB. E nós conversamos. Doutor Maurício, vamos conversar um pouquinho com ele, começar então. Né? Além da doutora Ivani, que esteve conosco até agora há pouco, é uma honra, Guarulhos, ter conselheiros do naipe de vocês em São Paulo, né? Eu agradeço imensamente o seu convite, e principalmente nós estamos aqui hoje. E, na verdade, ser conselheiro da OAB é um papel muito profundo e fundamental na OAB de São Paulo, né? Principalmente quando nós temos algumas diretrizes e principalmente na nível de decisões com a OAB. Né? Tanto o doutor Sergei quanto o doutor Alexandre, eles sabem da importância que nós temos lá por São Paulo. E nós vamos fazer o melhor. E o melhor significa trabalhar. E para trabalhar nós temos que ter o apoio tanto do presidente da OAB, né, nosso futuro presidente, doutor Sergei Cobra Arbex, e doutor Alexandre de Sá, que nós temos aqui um grande orgulho de estar fazendo esse apoio juntamente com eles, né? Eu quero conversar agora, eu vou conversar agora com o doutor Sergei sobre um assunto porque o advogado tem essa parte política toda, a importância da OAB na sociedade, que a OAB é histórica a importância, mas o advogado no dia a dia, ele quer saber o seguinte: se eu ficar doente, será que a Caixa Beneficente tem médico, tem dentista para me atender? Todo dia o advogado se vê as voltas com o juiz, com o promotor, com o delegado de polícia, e frequentemente as prerrogativas que estão lá no Estatuto da OAB são violadas. Não é? Quer dizer, a liberdade profissional, ele sofre um atentado. Não é? E a OAB promove desagravos quando é necessário e tal, mas no dia a dia ali, né, há muito desrespeito. Nós temos juízes aí, especialmente os mais jovens, com juizite, promotores, membros do Ministério Público também, que depois da Constituição de 88 eles tiveram prerrogativas também bastante fortes, né, que se julgam acima do bem e do mal, alguns delegados de polícia também, que, enfim, o advogado vê frequentemente as suas prerrogativas violadas. O senhor escreveu esse livro aqui sobre as prerrogativas, o senhor leciona sobre esse assunto, é um opúsculo que todo advogado deveria ter no bolso, de autoria do doutor Sérgio. O que o inspirou a escrever? Na verdade, a militância, né? Mais do que professor, eu sou advogado de balcão. Minha vocação é de advogar. Eu tive um período que eu lecionei, mas a minha grande vocação é advocacia criminal, o dia a dia, de balcão, de trabalho, de sustentação oral, que é o que o advogado faz. Você mencionou doença. Muitos advogados estão em depressão por conta desse panorama de desrespeito, pela prepotência de muitos membros do Judiciário e do Ministério Público de não aceitar a independência e a importância que o advogado tem. Se você pegar até mesmo o Tribunal de Justiça de São Paulo, você vê decisões ao longo desses últimos anos acachapantes contra a advocacia. Foi enfiado goela abaixo o processo digital, não precisava ter sido feito de forma abrupta, tirou muitos advogados da profissão. Defensoria Pública fazendo política com o governo de São Paulo, atrapalhando o nosso convênio, selecionando causas, impondo desrespeito ao advogado até na hora de receber suas certidões. Um advogado que trabalha de forma competente, é um herói. Isso tudo nós temos que combater. Agora, eu fiz uma crítica à OAB Nacional. E é importante pontuar que a OAB de São Paulo tem o mesmo problema. E às vezes até pior, porque não só se omite, como às vezes concorda com atos arbitrários do Tribunal de Justiça,
como por exemplo esses que eu mencionei. Então a gente precisa mudar, sair da era do papel. Você falou de burocracia, de desagravo, isso tudo é importante. Eu, Sergei, trabalhei pelo advogado, sei o que significa prerrogativas. Nós estamos mapeando no estado inteiro, durante esta campanha, para saber qual é o juiz que tem problema. Aqui em Guarulhos eu já marquei os que tem. Inclusive tem uma juíza aqui que não podia estar na judicatura. Nós vamos atrás de todos eles e vamos tirar. Juiz que não atende, que não gosta de gente, não pode ser juiz. Pois é, doutor Alexandre, o doutor Sergei tem toda a razão. Aliás, certa vez, eu, como advogado também que sou, me defrontei com um juiz que ainda está por aí, ele esteve fora, voltou e tal. Mas numa ocasião, eu acompanhando uma oitiva, e primeiro ele quis tentar impedir a minha presença. O senhor tem procuração? Falei, não tenho procuração. Então o senhor não pode ficar, não estou requerendo o Iquetnuc a pud acta, né? Aí ele não teve jeito. Você né? gastou... Tem que gastar, porque eles nem sabem latim, não sabem absolutamente nada, né? Mas se acham superiores e tal. Né? Aí que é prerrogativo, o advogado quer saber, no momento que ele é constrangido, se ele pode fazer uma ligação e se tem algum plantonista na OAB que vá lá, ou o próprio presidente, de preferência até o próprio presidente, se necessário, vai lá para poder garantir os seus direitos, suas prerrogativas profissionais. Prerrogativa, Martinho, é ferramenta de trabalho. E a gente trabalha para o bem do cidadão. Então, o cidadão não tem que concordar com a violação de prerrogativa. E as autoridades que violam prerrogativa, elas violam muitas vezes porque não vem atrás do advogado uma instituição forte. Eu acho que muitas vezes se trata a questão da prerrogativa como alguns governos tratam a questão da fome, com puro assistencialismo. O que me despertou interesse na proposta do Dr. Sergei, que a questão da prerrogativa é uma questão da presidência, não é uma questão simplesmente de plantão. Vai ter o plantão, vai ter o atendimento emergencial, mas nós vamos combater a causa. Porque a violação, quando o advogado é violado na sua prerrogativa, isso é a ponta do iceberg. Na realidade, está por trás disso todo o desrespeito acumulado que a magistratura e o Ministério Público têm pela OAB. E eu entendo que a OAB, ela contribui para isso, por exemplo, ao se omitir na questão dos concursos públicos. O Dr. Sergei tocou num ponto importante. Como que pode um juiz e um promotor que não gostam de gente passar no concurso público? A OAB tem a missão institucional de fiscalizar também os concursos públicos. A forma com que se selecionam juízes e promotores hoje está falida, porque se escolhe somente pelo conhecimento técnico, quando você tem que buscar pessoas que têm sensibilidade e que são, na essência, servidores públicos. Doutor Maurício, o senhor que é militante em Guarulhos também há bastante tempo, na advocacia, o senhor já se defrontou com questões dessas de violação de prerrogativa? Inúmeras vezes, né? Até no tribunal de júri, praticamente o tribunal de júri, toda hora somos imputados que eles são a diferença da classe jurídica, e não são a diferença da classe jurídica. Nós automaticamente temos um trabalho exercendo com a defesa desse cliente. E nesse cliente precisa da nossa atuação. E muitas das vezes nós somos tolhidos dessa situação, principalmente quando vamos na sua defesa. E como nós estamos dizendo, o Conselho vai melhorar essa máquina. O juiz que é presidente do Tribunal do Júri, ele se acha um pouquinho mais do que os demais juízes singulares? Então, não só o juiz, o próprio promotor. Nós tivemos alguns amigos que eu tive que passar em frente ao Tribunal de Júri e vejo o promotor dando voz de prisão para o advogado. E nesse exato momento eu entrei, um dos casos, né? Posso citar o nome desse colega, né? Praticamente ele esteve à frente do Tribunal de Júri e o próprio promotor dando voz de prisão. E foi aí que eu entrei, saindo de fora eu estava passando em frente, vi a situação, voltei, eu falei, não... E socorro do colega. Socorro do colega. Perfeito. Mas foi uma falta, não vamos dizer uma falta de educação, mas eu usei a prerrogativa para entrar dentro daquele júri, todos aqueles membros do júri, juntamente com o juiz, ele praticamente não tomando nenhuma posição e nem interferindo na atuação desse promotor. Né? Bem, por aí se vê, então, como esse assunto é da máxima importância. A importância do advogado para o equilíbrio das relações jurídicas da sociedade, a importância do exercício profissional. A gente volta já com TV Cidade. Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet.
e os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Maison Design, uma loja de móveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento. Fui lá conferir. Na Maison Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Bem, estamos de volta com a TV Cidade. A gente está conversando aqui hoje sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. No próximo dia 18 de novembro teremos eleições no Brasil inteiro, em Guarulhos também, não é? E estamos aqui conversando aqui com o Dr. Sergei Cobra, que é candidato a presidente da seccional paulista da OAB, e com o Dr. Alexandre de Sá, que é candidato a presidente aqui da 57ª subseção. E temos aqui o companheiro de chapa dele, o adjunto aqui, Dr. Flávio Chopin. Dr. Flávio, o senhor sempre participou de atividades da Ordem, foi convocado agora pelo Dr. Alexandre. Como é que é isso? Eu sou militante na cidade há 9 anos e com muito orgulho fui convidado pelo Dr. Alexandre de Sá para compor a chapa como secretário adjunto. Bem, boa escolha, hein? Boa escolha, que é uma pessoa muito querida, né, aqui na cidade, o Dr. Flávio Chopin. Além das prerrogativas, além da questão da caixa beneficente de assistência do advogado, né? Nós temos advogados doentes até pelo exercício profissional, mas tem gente que precisa de tratamento dentário, consulta. Hoje a CASP funciona ou não, ou precisa melhorar? É o que tem de melhor. Até eu fui secretário-geral da Caixa, trabalhei 5 anos, é uma entidade maravilhosa, realmente tem um trabalho importante, livraria, farmácia. Isso nós vamos aprimorar e expandir, porque o advogado precisa de carinho, de proteção. Mas tem uma área sensível que nós temos que melhorar, que é a questão dos planos de saúde. Planos de saúde. A OAB não interfere nesse processo todo em que um plano de saúde quebra, como foi agora com a Unimed Paulistana, e a gente deixa sem condições de aproveitamento um trabalho que poderia usar o selo da OAB muito forte. A OAB podia entrar nesse debate, até mesmo nacional, para explicar por que uma corretora ganha bilhões e os planos dos hospitais estão quebrando. A OAB precisa entrar nos debates. O que ninguém aguenta mais é o marasmo, é a falta de participação. O Maurício falou aqui no bloco anterior que ele foi lá e interferiu no Tribunal do Júri. É isso que a gente precisa na OAB. Uma OAB realmente compromissada, como disse o meu candidato e futuro presidente da OAB de Guarulhos, que assuma no lugar do advogado as posições de prerrogativas. Porque hoje, meu caro Martinho, o advogado não tem condições de enfrentar um panorama totalmente contrário a ele. Então a OAB é que tem que aparecer no lugar dele. Aqui em Guarulhos, quem vai assinar as representações criminais, de danos morais e administrativas, sou eu e o Alexandre, junto com a diretoria dele. Principalmente para aquele advogado que ainda não tem condições de reagir a uma violação de sua prerrogativa profissional. E em Guarulhos nós temos cerca de 6 mil profissionais inscritos na OAB, é um número significativo, a cidade tem quase 1.400.000 habitantes, não é? E o exercício profissional é fundamental, o advogado precisa exercer a sua profissão com tranquilidade, né? Com estabilidade, né? De saúde emocional, e saber que tem uma retaguarda. Eu acho que para simplificar até a sua proposta é oferecer retaguarda real ao profissional advogado. É a autoridade enxergando não só o advogado, a instituição OAB. Hoje, juiz e promotor enxergam o colega e distratam. Eles têm que enxergar que a ordem está ali, representada. Aí eles vão pensar... Além de uma pessoa física, isso, nós temos
temos uma ordem. entidade. Por que o juiz e promotor não se distratam? É muito raro você ver isso. Às vezes não se toleram, mas na atividade eles se respeitam. É isso que nós vamos conquistar. Então, O respeito da resgatar. ordem. É resgatar. Mas não adianta ficar reclamando que o colega não formaliza. É o AB que tem que assumir a inspiração desse trabalho. Tá certo. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você que é advogado, você que é advogada, não se esqueça, dia 18 de novembro, não é? Tem eleições na ordem, é importante votar, é importante participar. Né? Ouçam as propostas dos diversos candidatos. Hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Sergei, né, Cobra, que vem com propostas bastante sólidas, o doutor Alexandre também. E participe, compareça, né, na OAB para votar no dia 18. Quem não estiver em dia com os cofres, trate de pôr em dia para poder exercer o seu direito de eleitor. Né? E eu quero agradecer a presença aqui do doutor Sergei. Estamos de portas abertas aqui para ouvir as propostas do doutor Alexandre, do doutor Flávio e os demais companheiros. Eu queria só convidar o seu telespectador para visitar o nosso site. Nós temos o site www.alexandredesá.com.br e lá você encontra as propostas da nossa chapa, que é a chapa 2, e também as propostas do nosso candidato, Dr. Sergei Cobra. Então ali você vai conhecer melhor o que a gente vê na OAB, o que a OAB pode fazer pela sociedade e pelo advogado. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. E assim a gente vai colocando um ponto final em mais uma edição do TV Cidade, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. E fiquem com a programação aqui da TV Guarulhos.